Olha só essa garçonete, mal sabe servir direito. No meu país, ela não serviria nem para lavar banheiro, riu Rashid Al-Mansuri, em árabe, observando Nádia recolher os cacos de cristal. A garçonete de 28 anos fingiu não entender, mas cada palavra em árabe perfeito atingiu seu coração como uma lâmina. Os empresários brasileiros riram sem saber do que, desesperados para impressionar o bilionário. Mas o que nenhum deles imaginava é que aquela mulher humilde guardava um segredo que transformaria a noite mais arrogante em uma lição inesquecível. A história de Nádia começou 6 meses antes, quando sua vida perfeita desmoronou como um castelo de cartas. Nádia Almeida cresceu entre embaixadas e consulados mundo afora. Seu pai, embaixador brasileiro no Líbano, durante 10 anos, e sua mãe, tradutora oficial do Itamaraty, especializada em árabe clássico, criaram a filha em um ambiente de privilégio e cultura. Em casa, as conversas fluíam naturalmente entre português, inglês, francês e árabe. Era comum Nádia traduzir documentos diplomáticos para os pais ainda na adolescência. Aos 8 anos, brincava com as filhas do embaixador libanês, falando árabe perfeito. Aos 15, impressionava ministros internacionais com sua eloquência em debates sobre política externa. Aos 20, se formou em relações internacionais pela PUC-Rio como a melhor aluna da turma, com uma tese sobre diplomacia cultural no Oriente Médio, que virou referência acadêmica. Logo depois da formatura, foi contratada pelo Ministério das Relações Exteriores. Apartamento de 2 quartos em Ipanema com vista para o mar, BMW 0 km na garagem e um futuro brilhante desenhado à sua frente. Aos 27 anos, Nádia era tudo que seus pais sonharam. Uma diplomata respeitada, trilíngue, com mestrado em andamento e noivado marcado com um advogado internacional. A vida sorria para ela, até que o inferno começou. Tudo desabou numa terça-feira de março, quando a Polícia Federal apareceu na porta de casa às 6 da manhã. Seu pai estava sendo investigado por supostos esquemas de corrupção em contratos de infraestrutura no Oriente Médio. As acusações eram graves: propina, lavagem de dinheiro e formação de cartel internacional. Durante 8 meses, a família viveu um pesadelo público. Jornalistas acampados na porta, reportagens sensacionalistas, amigos que viravam as costas da noite para o dia. Todo centavo foi gasto em advogados renomados. O apartamento vendido, o carro leiloado, as economias de uma vida evaporadas. O pior era a humilhação profissional. Nádia foi convidada a se afastar do ministério até que a situação se esclarecesse. Ou seja, foi demitida sem ter feito nada de errado. O noivado, terminado por WhatsApp. Não posso me associar a esse tipo de escândalo, disse o corajoso noivo. Quando seu pai foi finalmente inocentado de todas as acusações, as provas contra ele eram falsas, plantadas por rivais políticos. Já era tarde demais. A reputação da família estava destruída. Nádia tentou voltar ao mundo diplomático, mas todas as portas estavam fechadas. Reorganização do quadro, corte de gastos, não temos vagas no momento. As desculpas eram sempre as mesmas. Com as contas se acumulando e o orgulho engolido, ela aceitou a primeira oportunidade que apareceu. Garçonete no restaurante Oasis, o mais exclusivo de Copacabana. O salário era 1/3 do que ela ganhava, como diplomata, mas pagava o aluguel do apartamento minúsculo em Copacabana, onde agora morava. É temporário, repetia para si mesma toda manhã ao vestir o uniforme branco. Só até as coisas voltarem ao normal. Mas 6 meses se passaram e ela continuava ali, servindo champanhe francês para pessoas que ganhavam em uma noite o que ela não via em 1 ano. Suportando olhares de desprezo, comentários maldosos sussurrados e a humilhação diária de ser tratada como um objeto decorativo por quem nem sabia onde ficava o Líbano no mapa. O que mais doía
Eram os árabes ricos que frequentavam o restaurante. Empresários, sheiks, homens de negócios que vinham ao Brasil fechar contratos milionários. Eles falavam em árabe na frente dela, fazendo comentários cruéis. Essa negra brasileira deve ser analfabeta. Gente assim só serve para limpar nossos sapatos. No meu país, ela não entraria nem pela porta dos fundos. Nádia engolia cada palavra como veneno. Fingia não entender. Sorria educadamente e segurava as lágrimas de raiva até chegar em casa. Lá, desabafava sozinha, xingando em árabe fluente os homens que a humilhavam. Até que chegou aquela terça-feira fatídica. O dia em que Rashid Al-Mansuri pisou no oásis, trazendo consigo a maior lição de humildade que já havia dado na vida. E tudo começou quando ele entrou no restaurante como se fosse dono do mundo, exigindo a mesa mais cara e tratando os funcionários como lixo desde o primeiro minuto. Rashid Al-Mansuri não era um homem qualquer. Aos 45 anos, ele carregava o peso de um império que valia mais de 15 bilhões de dólares. Herdeiro de uma das famílias mais poderosas dos Emirados Árabes Unidos, Rashid cresceu acreditando que o mundo inteiro estava à sua disposição. E até aquele dia no Brasil, nada havia provado o contrário. Filho primogênito do falecido Sheikh Abdullah Al-Mansuri, Rashid herdou não apenas uma fortuna incalculável, mas também uma arrogância que parecia correr em suas veias como sangue. Petróleo, imóveis, tecnologia, mineração, os tentáculos de seu império se espalhavam por todos os continentes. No Oriente Médio, ele era tratado como royalty. Na Europa e Estados Unidos, como o bilionário que podia comprar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mas o que realmente definia Rashid não era seu dinheiro, era sua absoluta convicção de que existia uma hierarquia natural no mundo. E nessa hierarquia ele estava no topo, muito acima de pessoas como Nádia. Gente de classe baixa precisa conhecer seu lugar, costumava dizer para seus assistentes. Quando você permite que eles se sintam iguais a você, o mundo vira caos. Essa filosofia cruel guiava cada interação que ele tinha com pessoas comuns. Garçons, faxineiros, motoristas, recepcionistas. Todos eram tratados como objetos. Ele nem olhava nos olhos deles quando falava. Para quê? Eles existiam apenas para servi-lo. Rashid havia chegado ao Brasil 3 dias antes daquela terça-feira fatídica. Oficialmente estava no país para fechar um contrato de 2 bilhões de dólares na compra de terras para mineração no interior de Minas Gerais. Mas a verdade é que ele também queria relaxar. E relaxar para Rashid significava humilhar pessoas que ele considerava inferiores. O Brasil é perfeito para isso. Ele havia dito para seu assistente particular durante o voo de primeira classe. Um país onde posso fazer o que quiser e os nativos vão sorrir e dizer obrigado porque precisam do meu dinheiro. Nos primeiros 2 dias, ele se hospedou no Copacabana Palace, onde tratou a equipe como escravos pessoais. Gritou com o concierge porque a suíte presidencial não estava suficientemente limpa. Humilhou uma camareira jovem porque ela não falava inglês perfeitamente. Fez um garçom do room service subir e descer 7 vezes porque a temperatura do chá não estava exata. O gerente do hotel, desesperado para manter o cliente bilionário satisfeito, aceitou todas as humilhações com sorrisos forçados. Afinal, Rashid estava gastando $50 mil por dia. Que diferença fazia se ele fosse um pouco difícil? Mas Rashid estava apenas aquecendo. Na segunda-feira à noite, ele decidiu experimentar a famosa gastronomia brasileira, com muito sarcasmo na voz. Pesquisou no Google os restaurantes mais caros do Rio de Janeiro e escolheu o Oasis em Copacabana. Não porque a comida fosse boa, mas porque queria testar até onde sua influência chegava em um país de terceiro mundo. Vou levar alguns brasileiros importantes, explicou para seu assistente. Empresários que querem fazer negócio comigo.
Vai ser divertido ver como eles se comportam quando eu mostrar como se trata os empregados locais. E foi exatamente isso que ele fez. Na terça-feira, convidou 9 empresários brasileiros, donos de construtoras, mineradoras e bancos, para um jantar no oásis. Todos conheciam a reputação de Rashid. Todos queriam uma fatia dos bilhões que ele estava investindo no país. E todos estavam dispostos a rir das piadas cruéis dele se isso significasse fechar negócio. O plano de Rashid era simples: jantar, beber o melhor vinho da casa e se divertir humilhando os funcionários, especialmente as garçonetes. Ele tinha um prazer doentio em diminuir mulheres que trabalhavam em serviços. Elas são as mais fáceis de quebrar, pensava. Quando chegaram ao oásis às 8 da noite, Rashid imediatamente estabeleceu o tom. Exigiu a mesa central, a mais cara do restaurante, mesmo sabendo que estava reservada para outras pessoas. Quando o maître educadamente explicou a situação, Rashid simplesmente colocou R$ 10.000 em dinheiro sobre o balcão. Agora a mesa está livre, disse com um sorriso cruel. Os empresários brasileiros riram nervosamente. Alguns se sentiram constrangidos, mas nenhum teve coragem de falar nada. Afinal, estavam ali para impressionar o bilionário, não para dar lições de moral. Rashid estava prestes a descobrir que algumas pessoas, por mais humildes que pareçam, carregam dentro de si uma força que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, e que subestimar alguém baseado apenas na aparência pode ser o maior erro que uma pessoa comete na vida. A armadilha estava armada e Rashid Al-Mansuri estava caminhando diretamente para ela. Os primeiros sinais da verdadeira personalidade de Rashid começaram a aparecer assim que Nádia trouxe o segundo prato. Ele a interrompeu no meio do serviço, falando em árabe para seus companheiros de mesa, sem se importar que ela estivesse bem ali ao lado. Olhem essa garçonete, disse ele em árabe, apontando para Nádia como se ela fosse um objeto. Aposto que nem sabe escrever o próprio nome direito. É assim que o povo brasileiro vive, na ignorância completa. Os empresários brasileiros não entenderam uma palavra, mas riram mesmo assim, querendo agradar o bilionário. Nádia continuou servindo, o rosto impassível, mas suas mãos tremeram ligeiramente ao colocar o prato na mesa. Rashid notou o tremor e sorriu. Viu como ela fica nervosa quando falamos em árabe? Continuou em árabe, agora mais alto. Essas pessoas simples ficam intimidadas com idiomas superiores. É patético, na verdade. Nádia mordeu a língua com tanta força que sentiu gosto de sangue. Cada palavra em árabe perfeito que saía da boca de Rashid era como uma punhalada. Ela entendia tudo, cada insulto, cada humilhação, cada comentário cruel, mas não podia reagir. Precisava do emprego. Durante a próxima hora, Rashid transformou o jantar em um espetáculo de crueldade. Ele tinha encontrado seu brinquedo da noite: humilhar Nádia na frente de homens importantes. E quanto mais os brasileiros riam de suas piadas, mais ele se empolgava. Quando Nádia trouxe o vinho, ele fingiu que ela havia derramado algumas gotas na mesa, o que não era verdade. Viu só? Não conseguem nem segurar uma garrafa direito, disse em árabe, gesticulating dramatically. No meu país, uma pessoa assim seria demitida na hora. Quando ela serviu a sobremesa, ele reclamou que a temperatura não estava perfeita e a fez voltar à cozinha 3 vezes. Cada vez que ela retornava, ele fazia um comentário mais cruel em árabe. Essa mulher tem a coordenação motora de uma criança de 5 anos. Aposto que ela mora numa favela e sustenta 10 filhos de pais diferentes. Brasileiras como ela são boas apenas para uma coisa, e não é servir mesa. Os empresários brasileiros estavam começando a se sentir desconfortáveis, mas nenhum tinha coragem de confrontar um homem que poderia investir bilhões no país. Alguns até tentaram mudar de assunto, mas Rashid sempre voltava a focar em Nádia.
Ela, por sua vez, sentia cada palavra como um tapa na cara. Não eram apenas insultos, eram ataques precisos e calculados à sua dignidade. Rashid havia escolhido ela como alvo da noite e estava se divertindo como uma criança. E cruel, torturando um animal indefeso. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 10 da noite, quando o restaurante estava quase vazio, Rashid decidiu elevar o nível da humilhação. Ele havia bebido bastante vinho caro e se sentia invencível. Os empresários brasileiros pendiam de cada palavra sua, e ele estava curtindo ser o centro das atenções. Foi quando Nádia trouxe à conta que ele viu a oportunidade perfeita para o grande finale. "Quanto está?" perguntou em português, fingindo interesse. R$ 7.400, senhor, respondeu Nádia educadamente, entregando a conta. Rashid olhou o valor e riu alto. R$ 7.000 para esses brasileiros é como 7 milhões para mim, disse em árabe para a mesa. Vou mostrar para essa garçoneta ignorante como é a vida real. Ele tirou da carteira um maço de notas de $100, pelo menos R$ 15.000 em dinheiro americano, e jogou as notas sobre a mesa de forma teatral. Os empresários ficaram impressionados com a ostentação. "Pega aí", disse para Nádia em português, apontando para o dinheiro. "Isso deve ser mais do que você ganha em 6 meses, não é?" Nádia abaixou a cabeça e começou a recolher as notas. Estava constrangida, humilhada, mas precisava manter a compostura profissional. Rashid observava cada movimento dela como um predador brincando com a presa. Foi então que ele cometeu o erro fatal. Enquanto Nádia contava o dinheiro, Rashid se virou para os empresários e disse em árabe, alto o suficiente para ela ouvir: "Vocês viram como é fácil intimidar essa gente? Joga um pouco de dinheiro e eles se comportam como cãezinhos obedientes. Essa negra aí provavelmente nunca viu tanto dinheiro junto na vida dela." Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Pessoas como ela nasceram para servir pessoas como nós. É a ordem natural das coisas. Elas nem conseguem sonhar em ter a educação ou a classe que nós temos. São, como posso dizer, biologicamente inferiores. Os empresários brasileiros riram nervosamente, alguns claramente desconfortáveis, mas sem coragem de falar nada. Rashid estava radiante, se sentindo o rei do mundo. "Aposto que ela nem sabe onde fica Dubai no mapa", continuou, olhando diretamente para Nádia. "Ou o que significa a palavra diplomacia. Essas pessoas vivem em um mundo muito pequeno, muito limitado. É quase triste, na verdade." Nádia parou de contar o dinheiro. Suas mãos estavam tremendo, mas não de medo. Era raiva. Raiva pura, concentrada, fervendo dentro dela como lava prestes a explodir de um vulcão. Rashid notou que ela havia parado e sorriu com satisfação cruel. "Viu? Ela nem consegue contar dinheiro direito. Provavelmente mal sabe matemática básica." Foi nesse momento que algo mudou no ar do restaurante. Nádia levantou a cabeça lentamente e, pela primeira vez na noite, olhou diretamente nos olhos de Rashid Al-Mansuri. O bilionário viu algo naquele olhar que o fez sentir um arrepio estranho na espinha. Não era medo, não era submissão. Era algo muito mais perigoso. Era determinação. "Vão ver só", disse Rashid em árabe, tentando manter o controle da situação. "Agora ela vai tentar parecer corajosa, mas no final vai abaixar a cabeça e aceitar seu lugar." Ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir exatamente qual era o lugar de Nádia Almeida, e que esse lugar estava muito, muito acima do dele. O que aconteceu nos próximos 5 minutos transformou uma noite comum de trabalho no momento mais tenso que o restaurante Oasis já havia presenciado. Rashid, embriagado pelo próprio poder e pelos risos constrangidos dos empresários, decidiu que ainda não havia humilhado Nádia o suficiente. "Sabe o que me diverte nessa situação?", disse, ele em árabe, se recostando na cadeira como um imperador em seu trono.
É ver como essas pessoas aceitam tudo caladas. Elas sabem qual é o lugar delas no mundo. Nádia continuava de pé ao lado da mesa, segurando as notas de dólar, mas agora seu olhar estava fixo em Rashid. Havia algo diferente em sua postura. Ela não estava mais com a cabeça baixa, não estava mais evitando contato visual, estava esperando. Rashid interpretou isso como desafio, e ele odiava ser desafiado por pessoas inferiores. Você está me olhando de forma estranha, disse ele para Nádia em português, com um sorriso cruel. Algum problema? Nenhum problema, senhor, respondeu Nádia, sua voz calma, mas com uma firmeza que não estava lá antes. Que bom, disse Rashid, voltando ao árabe para falar com a mesa. Por um momento pensei que ela estava tentando me intimidar. Imaginem só, uma garçonete brasileira tentando intimidar um Al-Mansuri. Os empresários riram, mas o som estava forçado. Alguns começavam a perceber que a situação estava saindo do controle. O ambiente no restaurante havia mudado. Mesmo os outros funcionários pararam o que estavam fazendo para observar a mesa central. Mas Rashid estava cego pela própria arrogância. Quanto mais desconfortável a situação ficava, mais ele se empolgava. Era como se ele estivesse viciado na adrenalina da crueldade. Vou contar uma coisa para vocês, disse ele em árabe, gesticulando dramaticamente. No meu país, temos um ditado: um cão pode latir para a lua, mas a lua nunca vai descer para brigar com o cão. Essa garçonete pode me olhar o quanto quiser, mas no final do dia, ela continua sendo uma empregada, e eu continuo sendo quem eu sou. Foi nesse momento que um dos empresários brasileiros, claramente desconfortável, tentou intervir. Rashid, que tal pedirmos um digestivo? Ouvi dizer que o conhaque daqui é excepcional. Não, interrompeu Rashid, acenando com a mão. Deixa eu terminar minha lição de sociologia. Brasileira. Ele olhou novamente para Nádia. Você entende português, não é? Sim, senhor, respondeu Nádia. Ótimo. Então vai entender quando eu disser que você é muito bonita para trabalhar num lugar como este. O tom dele era condescendente, quase paternal. Uma moça como você deveria estar, sei lá, limpando casas de pessoas importantes ou cuidando de crianças. Trabalho de garçonete é muito complexo para pessoas como você. Os empresários ficaram petrificados. Até eles, acostumados com o mundo dos negócios, onde a diplomacia é tudo. Perceberam que Rashid havia cruzado uma linha perigosa. Nádia respirou fundo. Suas mãos pararam de tremer. Pela primeira vez em 6 meses de humilhações diárias, ela sentiu algo que havia esquecido que existia dentro dela. Dignidade. O senhor tem razão, disse ela, sua voz estranhamente calma. Trabalho de garçonete é realmente complexo. Rashid sorriu achando que havia quebrado a resistência dela. Viu? Quando vocês param de fingir que são mais do que realmente são, a vida fica mais fácil para todo mundo. Com licença, disse Nádia. Posso fazer uma pergunta? Rashid riu alto. Claro, pergunte à vontade. Estou me sentindo generoso hoje. O senhor realmente acredita que uma pessoa vale menos que outra por causa do trabalho que faz? A pergunta pegou Rashid de surpresa. Não pelo conteúdo. Ele ouvia esse tipo de questionamento progressista o tempo todo, mas pelo tom. Havia algo na voz de Nádia que não combinava com a imagem que ele tinha dela. Escuta aqui, querida, disse ele tentando manter o controle da situação. Não é questão de valer mais ou menos, é questão de realidade. Algumas pessoas nasceram para liderar, outras para servir. É assim que o mundo funciona há milhares de anos. Entendo, disse Nádia, assentindo como se estivesse realmente considerando as palavras dele. E o senhor acha que a educação não pode mudar isso? Rashid franziu a testa. A pergunta estava formulada de uma forma muito sofisticada para uma garçonete brasileira. Mas ele estava confiante demais para suspeitar de alguma coisa.
Educação, ele riu. Minha querida, educação custa dinheiro, muito dinheiro. Pessoas como você não têm acesso à educação de verdade. Vocês aprendem o básico numa escola pública qualquer e acham que sabem alguma coisa sobre o mundo. O senhor tem razão novamente, disse Nádia. Educação realmente custa caro, especialmente educação internacional. Algo no tom dela fez Rashid hesitar por um segundo. Mas a embriaguez e a arrogância foram mais fortes que a intuição. Exato, educação internacional. Você sabe quanto custa estudar nas melhores universidades do mundo? Quanto custa aprender idiomas de verdade? Quanto custa entender política internacional, economia global, diplomacia? Ele gesticulou amplamente, como se estivesse dando uma palestra. Pessoas como você nem sabem que essas coisas existem. Vivem num mundinho pequeno, falando apenas português, sem entender nada sobre culturas superiores. Os empresários estavam visivelmente constrangidos. Alguns olhavam para os próprios pratos, outros para os celulares. A situação estava ficando insustentável, mas Rashid não conseguia parar. Era como se ele estivesse numa montanha-russa de crueldade e não soubesse mais como descer. Sabe qual é o problema do Brasil? Continuou ele, agora falando em português para ter certeza de que Nádia entendia cada palavra. É que vocês não conhecem seu lugar no mundo. Acham que são iguais a pessoas que estudaram nas melhores universidades, que falam vários idiomas, que entendem de política internacional. Ele fez uma pausa dramática. Mas a verdade é que vocês são apenas, como posso dizer educadamente, limitados. Limitados pela genética, pela cultura, pela falta de oportunidades. E não há nada de errado nisso. O mundo precisa de pessoas simples para fazer trabalhos simples. Nádia olhou ao redor da mesa. Viu homens poderosos evitando seu olhar. Claramente, envergonhados, mas sem coragem de confrontar o bilionário. Viu garçons paralisados, sem saber como reagir. Viu o gerente do restaurante observando de longe, dividido entre proteger uma funcionária e manter um cliente que gastava fortunas. E então, algo dentro dela se rompeu. Não era raiva, era libertação. 6 meses de humilhações silenciosas, 6 meses engolindo insultos, 6 meses fingindo não entender quando clientes faziam comentários cruéis em outras línguas. 6 meses sendo tratada como objeto por homens que achavam que dinheiro dava direito de tratar outros seres humanos como lixo. Acabou? O senhor tem razão em muitas coisas, disse Nádia, sua voz ainda calma, mas agora com uma autoridade que fez Rashid franzir a testa. Educação internacional realmente é cara. Aprender múltiplos idiomas demanda anos de dedicação. Entender política global exige muito estudo. Ela fez uma pausa e sorriu pela primeira vez na noite. Por isso mesmo, imagino que o senhor ficaria surpreso se descobrisse que alguém nesta mesa tem tudo isso. E o que o senhor mencionou. Rashid riu, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Do que você está falando? Nádia respirou fundo. 6 meses de silêncio estavam prestes a acabar. E quando ela abriu a boca novamente, as palavras que saíram dela mudaram tudo. Acredito que o senhor está certo, senhor Rashid. Educação internacional é muito cara, especialmente quando se estuda relações internacionais na Universidade Católica do Rio de Janeiro, disse Nádia em árabe clássico perfeito. O silêncio que se abateu sobre o restaurante Oasis foi ensurdecedor. As palavras em árabe fluente saíram da boca de Nádia com uma elegância e pronúncia que fizeram Rashid Al-Mansuri ficar literalmente de queixo caído. Os empresários brasileiros pararam de respirar. O garçom, que estava passando, tropeçou e quase derrubou a bandeja. O gerente do restaurante arregalou os olhos. E Rashid ficou completamente paralisado, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O que você disse? Gaguejou ele em português, sua arrogância evaporando como água no deserto. Nádia sorriu.
Um sorriso genuíno, radiante, que transformou completamente seu rosto. Disse que concordo com o senhor sobre educação internacional ser cara, especialmente quando se inclui mestrado em diplomacia cultural no Oriente Médio. Ela continuou em árabe clássico. Também concordo que aprender idiomas exige anos de dedicação. Passei 10 anos no Líbano com meu pai, o embaixador brasileiro. O rosto de Rashid passou por todos os tons de vermelho possíveis. Ele olhou ao redor da mesa procurando apoio, mas encontrou apenas expressões de choque absoluto. Os empresários brasileiros estavam boquiabertos, finalmente entendendo que haviam presenciado algo extraordinário. Você fala árabe? Conseguiu murmurar Rashid, sua voz quase inaudível. Árabe clássico, árabe moderno, padrão e 4 dialetos regionais, respondeu Nádia calmamente, agora alternando entre português e árabe. Além de português, inglês, francês e um pouco de alemão. Mas imagino que o senhor já tenha percebido isso pelos últimos 40 minutos de conversa. A realização atingiu Rashid como um soco no estômago. 40 minutos. Ela havia entendido cada palavra, cada insulto, cada humilhação que ele havia despejado sobre ela em árabe. Cada comentário cruel, cada piada ofensiva, cada demonstração de desprezo, ela havia compreendido tudo. Isso é impossível, balbuciou ele, tentando recuperar o controle. Você é apenas uma garçonete. Sou uma garçonete, confirmou Nádia, sua voz firme, mas sem agressividade. Mas também sou formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio, com especialização em política externa do Oriente Médio. Minha tese sobre diplomacia cultural árabe brasileira foi publicada em 3 idiomas. Ela fez uma pausa, deixando a informação afundar. Trabalhei 5 anos no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Participei de negociações comerciais com 17 países árabes e coordenei 3 summits internacionais sobre investimentos no Oriente Médio. Os empresários brasileiros estavam em estado de choque total. Um deles, reconhecendo finalmente quem ela era, murmurou: "Meu Deus, você é Nádia Almeida, filha do embaixador Almeida. Eu te conheci numa conferência sobre petróleo em 2018. Rashid sentiu o mundo girando ao seu redor. Mas por que você está trabalhando como garçonete? Porque às vezes a vida nos ensina lições duras sobre humildade, respondeu Nádia. Meu pai foi falsamente acusado de corrupção. Nossa família perdeu tudo defendendo a honra dele. Quando ele foi inocentado, já era tarde. As portas se fecharam para nós no mundo diplomático. Ela olhou diretamente nos olhos de Rashid. Então, aceitei este trabalho para sobreviver. E durante 6 meses, homens como o senhor me humilharam diariamente, fazendo comentários em árabe, achando que eu não entendia. Comentários sobre minha cor, minha inteligência, meu valor como ser humano. O restaurante estava em silêncio absoluto. Até os funcionários da cozinha haviam parado para escutar. Mas hoje, continuou Nádia, o senhor ultrapassou todos os limites. Não apenas me insultou, mas criou uma filosofia inteira sobre superioridade baseada em dinheiro e nascimento. E fez isso na frente de homens que poderiam ter me defendido, mas escolheram rir para agradar um bilionário estrangeiro. Rashid tentou falar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez em 45 anos de vida, ele estava completamente sem reação. O senhor disse que pessoas como eu não entendem política internacional, disse Nádia, agora com uma autoridade que fez vários empresários se mexerem desconfortavelmente nas cadeiras. Mas eu passei 3 anos negociando acordos entre o Brasil e países do Golfo Pérsico, incluindo alguns acordos com empresas da família Al-Mansuri. Ela fez uma pausa dramática. Na verdade, Sr. Rashid, acredito que nos conhecemos profissionalmente. Eu coordenei as negociações do Porto de Santos com sua empresa em 2019. O senhor estava presente em 2 videoconferências. Claro que eu estava de terno e falando de igual para igual.
Então é compreensível que não tenha me reconhecido numa mesa de restaurante. A humilhação de Rashid estava completa. Não apenas ele havia sido completamente desmascarado, mas descobriu que a mulher que passara a noite humilhando era alguém que já havia negociado contratos de milhões com sua própria empresa. Eu não... começou ele, mas Nádia o interrompeu gentilmente. O senhor não precisa se desculpar, disse ela. Na verdade, eu devo agradecer. Rashid a olhou com confusão. Agradecer? Sim, por me lembrar de quem eu realmente sou. Nádia endireitou os ombros. E pela primeira vez em 6 meses, sua postura real emergiu. A postura de uma diplomata, de uma mulher educada, de alguém acostumado a comandar salas de reunião com líderes mundiais. Sabe, senhor Rashid, durante esses 6 meses, eu comecei a acreditar nas humilhações. Comecei a achar que talvez eu realmente valesse menos que outras pessoas, que meu lugar era realmente servir em silêncio e aceitar insultos. Ela sorriu, mas havia fogo em seus olhos. Mas o Senhor me fez lembrar de algo fundamental. Dignidade não tem preço, e conhecimento não pode ser comprado ou herdado. Tem que ser conquistado. Rashid estava suando frio. Ao redor da mesa, os empresários brasileiros o olhavam com uma mistura de vergonha e repulsa. A noite que deveria ter sido um triunfo de poder havia se transformado no maior vexame da vida dele. Agora, disse Nádia, voltando ao tom profissional que usava nas negociações internacionais. Acredito que a conta está paga e o serviço foi prestado. O senhor gostaria de mais alguma coisa ou podemos considerar nosso encontro encerrado? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de alguém batendo palmas devagar no fundo do restaurante. Era o chefe, que havia saído da cozinha para presenciar o final do confronto. Logo, outros funcionários se juntaram e então alguns clientes de outras mesas. O aplauso cresceu até tomar conta de todo o restaurante. E Rashid Al-Mansuri, o homem que havia chegado ali achando que era dono do mundo, saiu do oásis naquela noite carregando a maior lição de humildade da sua vida. O que aconteceu nos minutos seguintes foi ainda mais surpreendente que a própria revelação. Rashid Al-Mansuri, um homem acostumado a comandar impérios e dobrar governos à sua vontade, estava completamente perdido. Pela primeira vez na vida, ele não sabia como reagir. Os empresários brasileiros também estavam em choque, mas por motivos diferentes. Eles finalmente entenderam que haviam passado a noite inteira rindo de piadas cruéis contra uma das diplomatas mais respeitadas do país. A vergonha era palpável. Nádia, começou um dos empresários, um homem de 60 anos, dono de uma das maiores construtoras do Rio. Eu me lembro de você das conferências sobre petróleo. Você coordenou aquele acordo brilhante com os Emirados em 2018. Sim, respondeu Nádia calmamente. E o senhor estava presente quando fechamos o contrato de $2 bilhões para o Porto de Santos. O empresário baixou a cabeça, completamente envergonhado. Eu deveria ter te reconhecido, deveria ter te defendido. Não se preocupe, disse Nádia. Entendo que, em situações como essas, as pessoas às vezes fazem escolhas que não fariam normalmente. Mas Rashid não conseguia aceitar o que havia acontecido. Sua mente ainda tentava processar como ele havia passado 2 horas humilhando uma das pessoas mais qualificadas que já havia conhecido. Isso não faz sentido, murmurou ele mais para si mesmo que para os outros. Se você é tudo isso que diz ser, por que está trabalhando como garçonete? A pergunta soou desesperada, como se ele estivesse tentando encontrar uma brecha para manter sua visão de mundo intacta. Nádia o olhou com uma mistura de pena e compreensão. Senhor Rashid, o senhor realmente não entende, não é? Para o senhor, valor humano está diretamente ligado a dinheiro e posição social. Mas a vida é mais complexa que isso.
Ela se sentou na borda de uma cadeira vazia, não porque foi convidada, mas porque agora ela havia retomado sua autoridade natural. Quando meu pai foi falsamente acusado, perdemos tudo. Não apenas dinheiro, mas conexões, reputação, oportunidades. Eu poderia ter fugido do país, poderia ter tentado recomeçar em outro lugar, mas escolhi ficar e lutar. Mas trabalhar como garçonete, insistiu Rashid, ainda tentando entender. Foi a única oportunidade que apareceu, explicou Nádia. E sabe de uma coisa? Esses 6 meses me ensinaram mais sobre dignidade humana do que todos os meus anos na diplomacia. Ela olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada um dos empresários. Descobri que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que tratam bem os outros independentemente de sua posição social, e aquelas que só respeitam quem tem poder. Os primeiros têm caráter, os segundos são como o Senhor. O comentário atingiu Rashid como um tapa na cara, mas havia algo na forma como Nádia falou, sem raiva, sem vingança, apenas constatando um fato que foi ainda mais devastador que qualquer grito. Um dos empresários mais jovens, claramente constrangido, tentou amenizar a situação. Nádia, eu não sabia. Se eu soubesse quem você era... Exatamente, interrompeu Nádia gentilmente. Se soubessem quem eu era. Mas e se eu fosse realmente apenas uma garçonete sem educação formal? Isso justificaria o tratamento que presenciaram aqui hoje? Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos sabiam a resposta, mas ninguém tinha coragem de falar. Essa é a questão, continuou Nádia. Dignidade não deveria depender de diploma ou conta bancária. Toda pessoa merece respeito básico, independentemente de sua profissão ou origem. Rashid, que havia ficado quieto durante essa troca, finalmente explodiu. Mas isso é idealismo. O mundo real não funciona assim. Existe hierarquia, existe ordem natural. Para o senhor, talvez, respondeu Nádia. Mas acabou de descobrir que sua ordem natural é apenas uma ilusão. O senhor passou a noite inteira sendo intelectualmente derrotado por alguém que considerava inferior. As palavras foram ditas sem malícia, mas atingiram Rashid como balas, porque eram absolutamente verdadeiras. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. O gerente do restaurante, que havia assistido a tudo de longe, se aproximou da mesa. Com licença, disse ele, claramente nervoso. Nádia, eu ouvi tudo o que aconteceu aqui e quero que você saiba que acabou de ser promovida. Todos olharam para ele com surpresa. Promovida? Perguntou Nádia. Para gerente de relações internacionais, explicou o gerente. Descobrimos que temos uma diplomata trabalhando conosco e fomos burros demais para perceber. A partir de amanhã, você vai coordenar nossos serviços para clientes estrangeiros. Ele olhou diretamente para Rashid. E vou pessoalmente garantir que clientes que desrespeitam nossa equipe não sejam mais bem-vindos aqui. Rashid ficou vermelho de raiva. Você não pode me proibir de... Posso e vou, interrompeu o gerente com uma firmeza que surpreendeu a todos. Meu restaurante tem reputação a zelar. E depois do que presenciei aqui hoje, o senhor não representa o tipo de clientela que queremos. A humilhação de Rashid estava completa. Não apenas ele havia sido intelectualmente destruído por Nádia, mas agora estava sendo expulso do restaurante mais exclusivo do Rio de Janeiro. Os empresários brasileiros estavam em pânico. Eles haviam vindo para impressionar Rashid e fechar negócios, mas agora tudo havia desmoronado. Rashid, talvez devêssemos... Começou um deles. Não! Gritou Rashid, perdendo completamente a compostura. Eu não vou aceitar isso. Eu sou Rashid Al-Mansuri. Minha família move bilhões. Eu posso comprar este restaurante inteiro. Nádia se levantou, agora completamente transformada. A postura curvada da garçonete havia desaparecido. Em seu lugar estava uma diplomata experiente. Uma mulher que havia negociado com presidentes e primeiros ministros.
Senhor Rashid, disse ela, sua voz carregada de autoridade, o senhor pode ter bilhões, mas não pode comprar duas coisas: respeito verdadeiro e dignidade pessoal. E hoje descobriu que não tem nenhuma das duas. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. O senhor veio ao Brasil achando que podia tratar nosso povo como inferior, mas acabou descobrindo que não somos um país de pessoas simples e ignorantes. Somos uma nação de pessoas educadas, orgulhosas e capazes. Rashid tentou falar, mas Nádia não havia terminado. E agora vai embora sabendo que foi humilhado intelectualmente por uma mulher negra brasileira que o senhor considerava um lixo. Isso deve doer. No seu ego, imagino. O bilionário árabe ficou paralisado. Toda a sua arrogância, todo o seu senso de superioridade, tudo havia desmoronado em uma única noite. Sem conseguir articular uma resposta, Rashid Al-Mansuri se levantou da mesa, jogou mais dinheiro sobre ela do que o necessário e saiu do restaurante sem olhar para trás, seguido pelos empresários constrangidos. Quando a porta se fechou atrás dele, o restaurante inteiro explodiu em aplausos novamente. E Nádia Almeida, pela primeira vez em 6 meses, sorriu com genuína felicidade. 3 meses depois daquela noite no restaurante Oasis, a vida de Nádia havia mudado completamente. Mas não da forma que você poderia imaginar. A promoção para gerente de relações internacionais foi apenas o começo. Em 2 semanas, a história da garçonete que falava árabe havia se espalhado pelo mundo diplomático brasileiro. Vídeos do confronto, gravados discretamente por clientes, viralizaram nas redes sociais com mais de 50 milhões de visualizações. Jornais internacionais publicaram matérias sobre a diplomata brasileira que deu uma lição em bilionário árabe. CNN, BBC, Al Jazeera. Todos queriam entrevistar a mulher que havia virado símbolo de dignidade. Mas o mais importante não foi a fama. Foi o que aconteceu dentro de Nádia. Sabe, disse ela para seu pai durante um almoço de domingo, eu pensava que aquela noite havia sido sobre humilhar o Rashid, mas na verdade foi sobre me reencontrar. Seu pai, o embaixador Almeida, agora completamente reabilitado após a descoberta de que as acusações contra ele haviam sido plantadas por rivais políticos, sorriu orgulhoso. Você sempre foi forte, filha. Só precisava lembrar disso. Aqueles 6 meses foram os piores da minha vida, continuou Nádia mexendo na salada. Mas também foram os mais necessários. Cada humilhação que sofri me ensinou algo sobre a natureza humana, sobre como as pessoas revelam quem realmente são quando acham que podem agir sem consequências. A vingança mais doce veio de forma inesperada. O Ministério das Relações Exteriores, pressionado pela opinião pública e envergonhado por ter demitido uma de suas melhores diplomatas por motivos políticos, ofereceu a Nádia um cargo ainda melhor que o anterior, coordenadora de Relações Brasil-Oriente Médio, com salário 40% maior e uma equipe de 15 pessoas sob sua supervisão. É irônico, comentou ela com amigos. Levei 6 meses servindo mesas para descobrir meu verdadeiro valor. Mas Nádia fez uma escolha que surpreendeu a todos. Aceitou o cargo no ministério, mas com uma condição. Trabalharia meio período no restaurante Oasis também, agora como consultora para assuntos internacionais e sócia minoritária. Por quê? Perguntaram seus colegas diplomatas, achando que ela havia enlouquecido. Porque aprendi algo nesses 6 meses que nenhuma universidade ensina, explicou ela. Aprendi que dignidade não vem de cargo ou salário, vem de como você trata as pessoas e como você se permite ser tratado. E não quero nunca mais esquecer essa lição. O restaurante Oasis se tornou um fenômeno mundial. Clientes do mundo inteiro vinham conhecer o lugar onde a garçonete mais culta do Brasil havia dado uma lição em um bilionário. O movimento aumentou 300%. Foram contratados 20 novos funcionários e vários garçons antigos foram promovidos a supervisores.
O estabelecimento abriu uma segunda unidade em São Paulo e estava planejando uma terceira em Brasília. Mas a mudança mais significativa foi cultural. O gerente implementou uma política rígida que se tornou modelo para restaurantes no mundo inteiro. Qualquer cliente que desrespeitasse funcionários seria imediatamente convidado a se retirar, independentemente de quanto dinheiro tivesse. Cartazes discretos, em 4 idiomas, informavam sobre a política de dignidade Oasis. Aprendemos que existem custos mais altos que perder um cliente rico, explicou ele para uma revista de negócios, como perder a alma do nosso estabelecimento e o respeito da nossa equipe. A história inspirou uma onda de mudanças em estabelecimentos pelo Brasil. Dezenas de restaurantes, hotéis e empresas adotaram políticas similares. O movimento ganhou o nome de Protocolo Nádia, um conjunto de diretrizes para proteger funcionários de humilhações baseadas em classe social. E Rashid Al-Mansuri. Sua história teve um final bem diferente e muito mais dramático. O vídeo do confronto chegou aos Emirados Árabes Unidos e causou um escândalo internacional sem precedentes. Empresários árabes, envergonhados pela representação negativa de sua cultura, cancelaram contratos de mais de 800 milhões de dólares com as empresas de Rashid. O governo dos Emirados, preocupado com a imagem do país e sob pressão de organizações de direitos humanos, sugeriu que ele fizesse um curso de sensibilidade cultural e pagasse uma multa de 50 milhões de dólares para organizações que defendem trabalhadores. Mas o golpe final veio de onde ele menos esperava: sua própria família. Sua tia, Sheikha Fatima Al-Mansuri, uma das mulheres mais respeitadas do Oriente Médio e defensora da educação feminina, convocou Rashid para uma conversa na presença de 12 membros da família que ele jamais esqueceria. Você envergonhou nossa família diante do mundo inteiro, disse ela sem rodeios, sua voz ecoando no salão de mármore. E mais importante, envergonhou nossos valores ancestrais. O Islã ensina respeito por todos os seres humanos, especialmente pelos que trabalham honestamente. Você esqueceu quem nós somos e de onde viemos. Como consequência, Rashid perdeu o controle executivo de 8 empresas da família, teve seu patrimônio reduzido em 60% e foi convidado a fazer trabalho voluntário obrigatório em organizações que ajudam trabalhadores imigrantes nos Emirados por 2 anos completos. É para você aprender o valor real das pessoas, explicou sua tia diante de toda a família, e descobrir se existe alguma dignidade dentro de você. O mais humilhante para Rashid foi descobrir que sua própria empresa havia perdido o contrato de expansão no Brasil, justamente o negócio que ele viera fechar, para um concorrente que destacou publicamente seus valores éticos superiores. 6 meses depois do incidente, Rashid fez algo que ninguém esperava. Voltou ao Brasil, sozinho, sem comitiva, sem ostentação. Foi direto ao restaurante Oasis, onde pediu para falar com Nádia. Ela aceitou encontrá-lo, não por perdão, mas por curiosidade sobre o que havia acontecido com o homem que um dia a humilhou publicamente. Vim me desculpar, disse ele, claramente constrangido, suas mãos tremendo ligeiramente. Não apenas pelas palavras daquela noite, mas pela pessoa terrível que eu era, pela forma como tratei você e tantas outras pessoas ao longo da vida. Nádia o estudou por um momento. O homem Sua frente estava visivelmente mudado, menos arrogante, mais humilde, genuinamente arrependido. Havia perdido peso, tinha olheiras e sua postura não era mais a de um conquistador. E o que o fez mudar de verdade? Perguntou ela, curiosa sobre a transformação. Perder tudo o que achava que me fazia importante, respondeu Rashid, sua voz quase um sussurro. Descobri que quando você tira o dinheiro, o status e o medo das pessoas, o que sobra é quem você realmente é. E eu não gostei nada do que encontrei.
Era um homem vazio, cruel, que só se sentia importante humilhando outros. Nádia assentiu, vendo sinceridade em seus olhos pela primeira vez. Pelo menos agora você entende. Entendo que dignidade não tem preço, disse Rashid, e que respeito não pode ser comprado. Precisa ser conquistado através das suas ações. Você me mostrou isso da forma mais dolorosa possível. Eles conversaram por 2 horas. Rashid contou como havia perdido amigos, respeito da família e principalmente a paz de espírito. Contou sobre as noites em claro, repassando mentalmente cada palavra cruel que havia dito para Nádia e para tantas outras pessoas ao longo dos anos. Não se tornaram amigos. O ferimento havia sido profundo demais para isso. Mas houve algo parecido com reconciliação, uma forma de fechamento que ambos precisavam. Você me deu a maior lição da minha vida, admitiu Rashid antes de partir. E eu odeio admitir, mas estava desesperadamente precisando dela. Obrigado por não ter desistido da sua dignidade quando eu tentei destruí-la. Hoje, 3 anos depois daquela noite memorável, Nádia Almeida é uma das diplomatas mais respeitadas do Brasil e referência internacional em direitos dos trabalhadores. Ela negocia acordos internacionais durante a semana, dá palestras em universidades pelo mundo e ainda passa algumas noites no Oásis, agora como proprietária de 30% do negócio. Ela criou uma fundação que oferece bolsas de estudo para filhos de trabalhadores do setor de serviços, já beneficiando mais de 500 jovens. Escreveu um livro autobiográfico que se tornou best-seller internacional. Quando o cliente não tem razão, lições de dignidade no mundo do trabalho. As pessoas me perguntam se me arrependo daqueles 6 meses como garçonete. Conta ela em entrevistas para televisões do mundo inteiro. A resposta é não. Foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Eles me lembraram de que não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, sempre mantenha sua dignidade. E mais, importante, sempre trate os outros com a dignidade que eles merecem. E quando jovens diplomatas pedem conselhos sobre como lidar com pessoas difíceis, ela sempre diz a mesma coisa. Nunca deixe ninguém fazer você esquecer quem você é. E mais, importante, nunca julgue uma pessoa pela profissão que ela exerce ou pela roupa que ela veste. Você nunca sabe quando pode estar humilhando alguém muito mais qualificado, experiente e digno que você. A lição da garçonete que sabia árabe se espalhou muito além das paredes do restaurante Oásis. Ela se tornou um símbolo internacional de que dignidade não tem classe social, que educação não define caráter e que às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que você menos espera. E que subestimar alguém baseado apenas na aparência, profissão ou origem pode ser o maior erro da sua vida, porque no final das contas, não importa quanto dinheiro você tenha, quantos idiomas você fale ou quantos países você visite. O que importa é como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando, como você age quando tem poder sobre alguém mais vulnerável. E essa é uma lição que vale mais que todos os bilhões do mundo. No fim, essa história não é só sobre uma garçonete ou um bilionário. É sobre como a dignidade não pode ser comprada e como o respeito é a única moeda que nunca perde valor. E eu quero te deixar uma pergunta. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Se essa reflexão fez sentido para você, não esquece. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para fortalecer esse trabalho e comenta aqui embaixo o que você aprendeu com essa história. Assim a gente espalha juntos essa mensagem e mostra para o mundo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem, mas na forma como ela trata os outros. Fue el equipaje y todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando?
Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. I like you hurt me. I love and hurt me. It's just I like you hurt me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Press me up. Press me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué? Cashew. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja, 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 baja. Baja nomás, atrévete a bajarte, atrévete. Atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. ¿Cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido. Benita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo. Estas me darán. No me dio. Pero me sirvió por lo menos para... Para la cama. Porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero. Y no es la idea. Se siente. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto?
Listen there. Why you always coming running to me? Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. Lola If I want Montero, to, muchas I gracias will. por If ese I want to, I follow. ¿Cómo will, estás? bitch. A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok. Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque, porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita. Siguen con sus bromitas, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto, que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca. No, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, igual está bastante cerca. No los voy a banear, tampoco se merecen baneo, ha sido un chistecito entre... Pero igual. Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer. Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Alto. Lavarte el anillo.